Olá, queridos irmãos e irmãs, paroquianos, pessoas que nos assistem. Hoje, nosso terceiro encontro dos Salmos, refletiremos o Salmo terceiro. Então, nós queremos, antes de rezarmos os Salmos, pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós e nos iluminando para podermos compreender melhor os Salmos e vivê-los em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Rezando o Salmo, então, diz assim para nós: Senhor, como são numerosos os meus opressores, numerosos os que se levantam contra mim, numerosos aqueles que dizem a meu respeito, Deus nunca vai salvá-lo. Tu, porém, Senhor, és o escudo que me protege, és minha honra, aquele que me faz erguer a cabeça. Em alta voz eu grito ao Senhor e Ele me responde do seu monte santo. Posso deitar-me, dormir e me despertar, pois o Senhor quem me sustenta. Não temo essa multidão de gente que em cerco se coloca contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois golpeais no queixo os meus inimigos e quebras os dentes dos injustos. De ti, Senhor, vem a salvação e a bênção para o teu povo. Nós podemos perceber então, neste salmo, queridos irmãos e irmãs, que é um salmo de confiança, um salmo daquele que se coloca inteiramente diante do Senhor e confia nele. Mesmo diante de tudo, nós vamos perceber neste salmo, é o salmo de confiança. Quer dizer, alguém que está cercado dos inimigos, mas mesmo assim manifesta diante de Deus a sua confiança inabalável. Confia em Deus. E Deus aparece ali no Salmo como um escudo protetor, alguém que protege, alguém que está do lado, que faz erguer a cabeça daquele que se coloca diante de Deus, permitindo assim que o justo ele não tema, que deite sem temores, que durma e que desperte sem medo algum, sem receio algum. Porque ao confiar, ele tem a certeza da presença de Deus que o ajuda e que o protege. Então, queridos irmãos, esse é o pano de fundo deste salmo, salmo de confiança. Para entendermos um pouco mais, como está então organizado este salmo? 4 momentos nós podemos dividir esse salmo. No primeiro momento, se você tem a sua Bíblia, você pode tomar ali para ficar mais entendível, seguindo então o salmo. Primeiro momento nós temos do versículo 2 e 3. Relata a pessoa, ela tem uma certa intimidade com Deus, né? E ela vai relatar para Deus a sua situação. E qual é a situação desta pessoa deste salmo? Está cheia de inimigos. Quer dizer, está numa situação de perigo, cheia de inimigos. O salmo nos diz ali, por 3 vezes ele afirma que seus opressores são numerosos. Então, é uma situação de perigo. No segundo momento, os versículos 4 e 5, é a situação de confiança própria em Deus. Expressa a confiança daquele que, mesmo sabendo do perigo, ele confia em Deus. Se levanta contra ele como um exército. E Deus, o Senhor, é para ele um escudo protetor. É a honra, aquele que ergue a cabeça do justo e no templo responde ao grito. Responde ao grito. No terceiro momento, que são os versículos 6 e 7, diante dessa confiança desse justo, ele manifesta a sua tranquilidade, porque ele compreendeu que ele pode ficar e pode viver sem temor, sem complicação nenhuma. Ele pode viver tranquilamente porque ele confiou totalmente em Deus, uma confiança inabalável.
Por isso ele pode dormir, né, diante da tranquilidade disso tudo. Diante do enorme conflito que talvez ele enfrente. Mesmo assim, ele tem tranquilidade porque acredita em Deus. E no quarto momento e último, versículo 8º e 9, temos novamente um Deus que se levantará e salvará a pessoa. Quer dizer, um Deus que é aliado do povo. Mais uma vez temos aí um Deus aliado do povo, que luta em favor do seu povo, que defende o seu povo, a ponto de dar, né, tudo o que ele deseja. Então, dizendo da salvação que aguardaria e da bênção que Deus daria para a pessoa. Continuando firme e confiante, para ele teria a salvação e a bênção, que é sinal então, e a bênção é símbolo da vida. Ele teria então vida e vida plena. Como então surgiu o Salmo? Por que temos esse Salmo? O que nos fala o Salmo afinal? Então o Salmo 3º, queridos irmãos e irmãs, revela então um conflito, entre duas pessoas, ou dois momentos, entre uma pessoa e um grupo, uma multidão até nos fala isso, né? Então temos um conflito aberto entre uma pessoa que é o justo e uma multidão, que nós podemos dizer que são os injustos, né? Que dão contra esta pessoa. A impressão, à primeira vista, que nós temos é que esse justo está sozinho, contra uma multidão de injustos. Parece assim meio conflituoso, no sentido de que vai viver sozinho com isso, coitado? Vai conseguir passar sozinho por isso sem ajuda de ninguém? Mas nós vamos perceber que não. Ele tem um grande aliado, que é o próprio Deus. Mesmo com essa impressão, o Salmo nos passa uma certa dramaticidade. Eu acho que o bacana do Salmo é isso, é quando ele nos insere, nos faz adentrar dentro do Salmo para refletirmos sobre isso, né? Os opressores ou aqueles que se levantam, como diz o Salmo, contra o justo, e ainda mais debocham dele e da sua confiança a Deus, né? Debocham dele. Mas o que teria de fato acontecido para tudo isso? O versículo 4º, se nós pegarmos aí, nos vai dar uma informação importante para pensarmos isso. O justo, diz o Senhor, né, é o seu escudo, sua honra, aquele que faz erguer a cabeça. Quer dizer que trata então de uma calúnia, de uma difamação daquele povo, daquela multidão contra essa pessoa. O que teria levado a isso, né? Qual é o fato acontecido para que pudesse acontecer isso, essa certa revolta, essa luta contra esse justo, né? Nós temos ali com certeza que esse justo incomodou. Quando se incomoda, alguma coisa pode dar errado. Então ele incomodou os injustos. E, em troca, eles se levantaram contra ele, deram o troco, né, por ter incomodado, por ter gritado em favor, por ter ali se colocado como oposição de uma certa injustiça. Mesmo com o exército armado, né, cercando para matar, ele se sente confiante mesmo disso. E interessante notarmos que no Salmo ele fala de um Monte Santo. O que poderia nos revelar esse Monte Santo? O monte, a gente sempre pensa que é o lugar do encontro com Deus, né? Onde a gente pode ter um lugar à parte com Deus, sozinho, de intimidade. Então é onde Deus fala e onde Deus também grita em favor dos seus, né? Então é o grito do justo, se coloca no monte com clamor e grito para que ele possa ser ajudado. O lugar, no Antigo Testamento, nós temos ali o Templo de Jerusalém, o Monte Santo, e ele funcionava justo como um lugar de refúgio, onde as pessoas iam para se refugiarem, para conversar com Deus, né? Para ter um diálogo ali com Deus e expressar para Deus o seu clamor. Então o monte justamente nos expressa isso, né?
que Deus nos ouve quando nós vamos até Ele. Um lugar de segurança, lugar de confiança. E ele passa até a noite nessa expectativa, né, de que os sacerdotes talvez ao amanhecer tirariam a sorte e tudo seria então resolvido, declarado então inocente. Onde está o rosto de Deus ali? Como podemos ver no Salmo o rosto de Deus? Como sempre nós estamos vendo, né, Deus é o Deus da aliança. É o Deus que é aliado do povo. Então nós temos ali um rosto de um Deus que é segurança para o seu povo, para o justo, que luta contra um exército injusto, uma multidão injusta, sustentando a causa dele, sustentando a causa do justo, indo com ele até o final. Quer dizer, enchendo ele de coragem, de valor, de ânimo para continuar, porque esse é o caminho certo. Então Deus, ele está com aqueles que estão no caminho da verdade, no caminho da justiça. E nós temos ali uma expressão bacana para nos dizer disso, a expressão levanta-te, Senhor. E nós podemos recordar do livro dos Números, que quando nós temos isso, era justamente quando no tempo de Moisés se dizia para Deus, quando o povo se levantava o acampamento para marchar rumo à terra da libertação, rumo à terra prometida, e eles eram guiados pela Arca da Aliança. Levanta-te, Senhor, quer dizer, me guie, caminhe comigo, esteja à minha frente, me ajudando, sendo segurança, combatendo comigo os meus inimigos. Então nós temos ali um rosto de Deus. E ao pensarmos o rosto de Deus, e o Salmo sempre, como eu disse, a gente precisa reportar para Jesus. Como entender Jesus neste Salmo? Olhando para Jesus no Novo Testamento, sempre, constantemente, Jesus, ele pede confiança. Ele pede confiança do seu povo. E ele passa para nós essa certa confiança. A causa de Jesus é o reino. E ele quer que todos estejam no reino. Então é preciso confiar nele, na sua palavra, no seu exemplo, no seu testemunho, na sua missão. É preciso aderir à causa de Jesus, que é o seu reino. E ao reino, ele vai acontecer à medida que a gente implante a justiça. Que a gente seja justo e faça o reino acontecer da justiça. Senão, nós não vamos conseguir a libertação. Nós vamos viver aprisionados, opressores desse sistema injusto que nós vivemos. Então a confiança desse salmo, queridos irmãos e irmãs, não é de quem vive no mar de rosas. Eu confio, eu quero agora vida fácil, oba-oba. Não é o mar de rosas. Mas é naquele sentido de quem luta pela justiça e mesmo isso parece inútil. Ou quando temos a impressão de que a opressão sempre irá vencer, mas a gente confia em si mesmo. Ou quando dizemos a Deus que não importa o que aconteça ao nosso redor. Quer dizer, confiança mesmo em meio às dificuldades. É preciso confiar. Nós estamos vivendo esse tempo tão difícil da pandemia. Como confiar? Estar sempre com o Senhor, confiar mesmo diante disso. Deus está com o seu povo. Parece que Deus está distante, mas não. Ele está. Ele está com os enlutados nesse tempo de pandemia, com aqueles que perderam. Ele foi soterrado, enterrado com aqueles que perderam a vida. Ele está conosco nas nossas angústias, nas nossas desesperanças, nos animando, muitas vezes aquecendo o nosso coração diante disso, para mostrar que Deus está conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Por isso, queridos irmãos, com este salmo nós somos chamados a rezar confiantemente para o Senhor. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Nos vale a confiança em Deus, que tudo pode, que está conosco e que caminha sempre. Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.